Olá pessoal, tudo bem? Eu aposto que em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido aquela história de que se numa eleição metade dos eleitores anularem seus votos, ou seja, votarem nulo, as eleições podem ser anuladas e consequentemente marcadas novas eleições. Ou aquela outra história de que se você votar em branco, o seu voto pode ir para outro candidato ou outro partido e você acabar elegendo alguém que nem queria. Pois é, essas são duas histórias que costumam circular no Brasil, especialmente em períodos eleitorais, só que são duas histórias falsas. Mas você sabe então para onde vão os votos brancos e nulos nas eleições do Brasil? Ou seja, quem fica com esses votos? Ninguém. É isso mesmo. Os votos brancos e nulos, eles não servem para nada. Vão direto para a lata do lixo. O que realmente elege os candidatos são os votos válidos. E o que são os votos válidos? São todos os votos dos eleitores depois que são excluídos, jogados fora os votos brancos e nulos. Essa ideia de que o voto branco poderia eleger alguém ou ir para um partido ou para uma coligação, ela é muito antiga no Brasil. Remete à época em que o brasileiro votava em cédula de papel, quando não havia urna eletrônica. E olha que o voto eletrônico no Brasil foi introduzido em 1996, há quase 30 anos. E até hoje tem gente que ainda defendem ou tem medo dessas teorias de que o voto branco poderia eleger algum candidato ou ir para algum partido, para alguma legenda, etc. Antes de continuar, eu queria lhe pedir a gentileza de, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que o YouTube lhe informe toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Vamos então adiante. Se os votos brancos e nulos não servem para nada, então de onde vem essa teoria, essa ideia de que eles poderiam favorecer alguém nas eleições? Vem daquela época em que o voto era em cédula de papel. Aconteceu o seguinte: quando o cidadão ia votar, ele recebia uma cédula de papel em branco, onde ele tinha que escrever o número do candidato em quem ele queria votar. Se as pessoas quisessem votar em branco, elas não escreviam nada, recebiam a cédula e depositavam em branco a cédula na urna. E o que acontecia? Na hora da apuração dos votos, essas cédulas em branco, esses votos em branco, eles eram utilizados para fraudar as eleições. As pessoas encarregadas de apurar os votos fraudavam a apuração, a votação, a eleição. Elas pegavam as cédulas em branco e preenchiam com o número dos candidatos delas. Aí sim, o voto em branco poderia contribuir para eleger um outro candidato, alguém que você não conhecia, que você não queria eleger. Mas isso não era porque o voto em branco teria automaticamente esse destino. Era porque as pessoas fraudavam, porque as pessoas cometiam fraude eleitoral, crime eleitoral. Os votos em branco nas eleições do Brasil, eles não são nem contabilizados na hora da apuração. Eles são retirados, excluídos antes de começar a apuração. E isso desde 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. Mas como essa prática de fraudar o resultado das eleições era muito comum quando o voto era em cédula de papel, até hoje tem gente que ainda acredita que o voto em branco pode causar algum efeito no resultado final das eleições. Mas isso é uma falácia, isso é uma retórica que não tem sentido. Porque com a urna eletrônica, essa prática já não tem mais como acontecer. Os votos brancos e nulos são excluídos, são retirados antes mesmo de começar a apuração dos votos válidos. Então, para terminar, olha, votos brancos e nulos nas eleições do Brasil não tem efeito nenhum. Não servem para nada, não vão para candidato nenhum, não vão para partido, legenda, para ninguém. E ainda tem gente no Brasil que diz, eu vou votar em branco ou eu vou anular o meu voto em forma de protesto, porque eu não quero este candidato, eu não quero aquele, eu não quero fulano. É um protesto que não tem sentido, porque o seu protesto não vai afetar ninguém. O seu voto ele não vai ser sequer contabilizado. Ele nem elege ninguém e nem prejudica ninguém. Beleza? Então, se você gostou do conteúdo, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, porque tem muita gente por aí que não sabe dessas informações.